né? É um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de parabenizar ao IMEBS, professor Homero, a todos do time de educação da GE por organizar esse evento incrível que é o webinar, onde a gente pode passar um pouco aqui de conhecimento para vocês do nosso dia a dia, né, do nosso trabalho, e também algo que eu acho super importante de sempre aprender, né? Só de eu estar aqui presente com vocês, eu já aprendi muito, né? Tanto montando aqui essa apresentação para vocês, quanto batendo um papo aqui anteriormente também com o professor Homero, e espero que vocês também consigam aí absorver um conteúdo bacana, né? E o meu intuito aqui, pessoal, né, é falar aqui para vocês dessa influência das soluções digitais na qualidade do fluxo de trabalho e do diagnóstico da radiologia, tá? Como o professor falou muito bem, esse é um tema aí que a gente consegue falar, se eu pudesse aqui, eu ficaria um mês, todos os dias, só falando aqui de digital com vocês, né? E a gente tem essa hora aqui para conversar com vocês. Então, a minha ideia vai ser plantar uma sementinha, né, na cabeça de cada um de vocês, né, para que a gente tenha essa visão e vocês tenham a noção desse leque de possibilidades e oportunidades, tá, pessoal? Oportunidades que a gente tem nessa área de soluções digitais, tá? Então, passando aqui meu próximo slide, antes de eu começar a falar qualquer coisa, quero que vocês sejam muito bem-vindos ao que nós chamamos de ecossistema digital da GE Healthcare, tá? Para que vocês, né, entendam bem ali, a gente montou aqui esse webinar de uma maneira começando ali pelo básico, né, o que nós chamamos aqui de glossário das soluções digitais em radiologia, né, a famosa sopa de letrinhas, né, que nós temos em todas as áreas e também nas soluções digitais em radiologia existem aí algumas boas, né, sopas de letrinhas, algumas letrinhas boas para que vocês entendam. Antes, né, de vocês chegarem nessa parte que nós chamamos aqui de fluxo de trabalho da radiologia. Eu vou trazer para vocês um fluxo clássico, envolvendo várias soluções integradas, onde a gente começa a falar desde a solicitação do exame até todo o ciclo que acontece dentro da área da radiologia e essa resposta da área da radiologia, que é tanto as imagens quanto a confecção do laudo, que isso chegue para o paciente, que isso chegue para o médico solicitante. Então, existe todo um fluxo aí por trás, combinações de fluxos diferentes, e eu escolhi um clássico para poder trazer aqui para vocês, tá? Vou falar também aqui de soluções digitais no diagnóstico, mostrar aqui para vocês o conceito do que nós chamamos de single cockpit, aquela estação de trabalho onde o médico acessa todas as soluções, laudo, imagens, pós-processamento avançado e assim por diante. E, por que não, algo que está aí super em alta, falamos aqui também de inteligência artificial, envolvendo esse fluxo, envolvendo também essa parte de diagnóstico e algumas coisinhas a mais para que a gente deixe um gostinho de quero mais aí para todo mundo, tá bom? Vamos avançar aqui então. Primeiro eu vou falar desse glossário, pessoal, e aí vocês já vão bater o olho nesse glossário e vão falar, puxa, o Lucas vai começar falando difícil, né? E realmente, para quem ainda não tem tanta familiaridade, não trabalha todos os dias ali com esses nomes, com essas siglas, realmente é complicado, mas eu vou tentar descomplicar aqui para vocês, tá? Nós temos aqui duas siglas, vamos começar aqui pelo lado esquerdo, duas siglas aqui muito comuns, pessoal, em toda a instituição que a gente que envolve essa que está informatizada, né, e que trabalha como grandes hospitais e grandes clínicas, sempre a gente vai ter uma presença de um sistema que a gente chama de HIS, em inglês Hospital Information System, sistema de informação hospitalar, tá? E dentro do sistema de informação hospitalar, nós encontramos também uma outra solução que está aqui em inglês, que é o Electronic Medical Records, registro médico eletrônico, né, muito conhecido aqui por nós pelo prontuário eletrônico do paciente. Então, o que seria esse nosso sistema de informação hospitalar? É um sistema que você vai encontrar em todos os computadores, digamos assim, de um grande hospital, de uma clínica, onde pode envolver ali diferentes módulos diferentes,
né? Então, por exemplo, se eu sou um paciente, eu vou até a recepção, sou recepcionado em um pronto-socorro, a atendente ali está utilizando o Hospital Information System para poder fazer o seu cadastro, ou seja, para preencher informações no seu Electronic Medical Record. E dentro desse sistema hospitalar, o que mais que a gente vai ter? Quando eu vou passar, né, na triagem, né, a pessoa da enfermagem ali vai utilizar o Hospital Information System para inserir os dados da triagem dentro do sistema. Depois a gente vai passar pelo clínico, né, pelo médico ali, no caso de uma emergência, onde ele vai inserir dados a respeito do meu exame, a respeito da minha consulta, né, e também ele pode solicitar exames para nós. Que tipo de exame ele pode receitar? Ele pode solicitar para nós exames laboratoriais, ele pode solicitar exames de imagens e assim por diante. Então, o Hospital Information System, ele vai estar presente aí em todo o hospital e ele é um sistema aí que vai ser modular e contendo aí as diversas especialidades, né? Junto com o prontuário eletrônico do paciente. Só que um sistema hospitalar, pessoal, um sistema de informação hospitalar, muitas vezes ele pode não atender 100% da demanda de determinadas especialidades. Por exemplo, na radiologia, né, nós temos um fluxo exclusivo ali da radiologia, onde eu posso envolver desde agendamentos inteligentes, admissão de pacientes no setor de radiologia, né, auditoria de dados, confecção de laudo com ferramentas inteligentes, com laudo ilustrado, com reconhecimento de voz, com integração automática com as imagens ali do exame abrindo de maneira automática, automação do sistema dos dados do paciente com dispositivos. E aí, muitas vezes, a gente precisa de ter um sistema mais especializado que consiga suprir a demanda de uma instituição com um grande fluxo aí de radiologia. Para isso, a gente acaba tendo uma solução chamada de Radiology Operation System, né? Um sistema de informação da radiologia. E junto com o sistema de informação da radiologia, pessoal, o que a gente tem dentro desse sistema de informação da radiologia? Ele é responsável principalmente pelo controle dos dados, pelo controle do fluxo de trabalho que nós temos dentro da radiologia. Então, esse é um sistema que nós vamos encontrar principalmente ali dentro do centro de imagens, onde o pessoal do centro de imagens que vai utilizar para poder realizar todo esse fluxo com a maior qualidade possível. Né? Dentro dele é muito comum também se realizar laudos, então sistemas RIS é muito comum que a gente tenha ali um ambiente para realização de laudos e laudos inteligentes. E uma coisa, pessoal, que vocês podem se confundir, no campo eu vejo muito isso, as pessoas se confundem, a gente acaba se confundindo muito esse tal de RIS com essa outra palavra chamada PACS. PACS é uma sigla em inglês, assim como as demais, que significa Picture Archiving and Communication System. Traduzindo aí, é o sistema de arquivamento e comunicação de imagens. É graças ao PACS, pessoal, que a gente não precisa mais ter aquelas grandes salas de arquivos com um monte de raios-x impressos, né, em folhas impressas, estocar aí por 20 anos todo o histórico de imagens do paciente. Né? Antes a gente precisava aí de grandes salas para isso, e agora a gente consegue colocar isso tudo dentro de um servidor, tudo dentro de um HD, né, graças a um sistema PACS. E não só essa parte de arquivamento, pessoal, o sistema PACS ele é responsável por esse C de comunicação. Então, é graças ao PACS que hoje nós conseguimos acessar as imagens de qualquer dispositivo que nós estamos. Não só acessar as imagens do exame que acabou de ser realizado, mas também todo o histórico de exames que o paciente realizou. Então, para ficar bem claro aqui para vocês, RIS, pessoal, quando a gente fala em RIS, a gente fala em fluxo, tá? É o sistema que vai automatizar, o sistema que vai fazer essa automação do fluxo da radiologia. Tá? E também, muitas vezes, onde a gente vai realizar laudos dentro da radiologia. E o PACS, pessoal?
O Pax ele é o sistema onde nós vamos arquivar as imagens. Então, dentro do Pax, arquivamos as imagens, dentro do RIS a gente se preocupa ali com o fluxo. Né? Existem soluções também que dentro do Pax a gente realiza o laudo, tá? Então, o laudo ele pode estar tanto dentro do RIS quanto dentro do Pax. Mas RIS é fluxo, Pax é arquivamento de imagens. Eu espero que ninguém tenha essa dúvida aí quando cair essa pergunta na prova, tá? Ou então quando vocês forem trabalhar em alguma instituição, alguém perguntar para vocês, Pax é imagem, RIS é fluxo. A gente não armazena imagens dentro do RIS, tá? Imagens nós armazenamos dentro do Pax. E, além dessa parte de armazenamento, pessoal, nós vamos ter também visualizadores. O que são os visualizadores? O visualizador é o que o usuário final realmente utiliza, que é onde tem as ferramentas para que a gente possa manipular essas imagens. Então, eu vou ter visualizadores que conseguem enxergar as imagens que estão dentro do Pax, tá? Isso é o que nós chamamos na computação, para quem for da computação que está aqui presente, o front-end do Pax, o visualizador, a aplicação, né? O que faz as ferramentas que fazem com que nós visualizemos as imagens. E o Pax seria o motor, seria o que nós chamamos de back-end da nossa solução de Pax. E quando nós estamos falando de fluxo, pessoal, fluxo, e principalmente um fluxo na área da radiologia, existem muitos dados que são importantes para que a gente consiga garantir o que eu falei para vocês aqui, de ter um histórico do paciente em um lugar unificado, né? Para isso, nós utilizamos aqui durante esse fluxo algumas nomenclaturas, alguns dados que são muito importantes. Um deles, que é muito importante, pessoal, é o Patient ID. Quando nós temos um ID único para um paciente, nós conseguimos unificar nesse paciente todo o histórico de exames dele. Então, isso é muito importante. E por que eu estou frisando isso, pessoal? Por que eu estou dizendo que isso é muito importante? Porque muitas vezes, quando nós não temos um sistema como um RIS para poder fazer uma automação dentro do fluxo, nós temos que fazer alguns registros diretamente nos dispositivos médicos. E muitas vezes, quando a gente tem um trabalho humano para registrar isso manualmente dentro dos dispositivos, eu posso errar o número do ID, eu posso não ter a informação do ID ali em mãos e colocar uma outra informação, eu posso não colocar o nome completo do paciente, enfim, eu posso colocar algum dado de maneira manual que não permita com que aquele paciente que eu estou fazendo, né, entre automaticamente dentro daquele histórico esperado do paciente. Por isso, o Patient ID, aliado a esses sistemas que fazem a automação do fluxo, ele é tão importante para que a gente tenha esse histórico unificado. E uma outra palavra muito importante para quem realiza exames, o tal do Accession Number. O Accession Number, assim como o Patient ID, ele é uma identificação, só que não uma identificação diretamente do paciente, ele é uma identificação do exame. Então, enquanto o Patient ID 123 é o paciente Lucas, o Accession Number 5678 é o raio-x de tórax realizado no dispositivo X, na data XYZ, solicitada pelo doutor professor Homero, por exemplo. Ok? Então, essa é a diferença. Patient ID relacionado ao paciente, histórico do paciente. Accession Number é aquele ID do exame em específico. Muito bem, pessoal. Seguindo aqui, então, uma palavra também em inglês chamada DICOM, tá? Digital Imaging and Communication in Medicine. Graças ao DICOM, pessoal, que nós temos sistemas tão inteligentes quanto o PACS, tá? O PACS sem o DICOM não seria o PACS que nós conhecemos aqui hoje. O que é o DICOM? O DICOM, pessoal, permitiu que a gente fizesse com que exames realizados em equipamentos da GE, exames realizados em outros equipamentos que não sejam GE, pudessem ser arquivados dentro do mesmo storage e visualizados de diferentes visualizadores, GE ou não GE, tá? Então, vamos dizer assim, de uma maneira bem simples para que vocês entendam, quando a gente está tirando uma foto do nosso próprio celular, a gente tem ali um formato de foto que é o JPEG, né? Graças ao JPEG eu consigo enviar uma foto por WhatsApp e outra pessoa consegue visualizar
eu tirei uma foto do meu Samsung, outra pessoa visualiza do Apple, que joga aqui para o computador e visualiza do computador, que é um Dell, que é um HP, enfim. O Daikon ele veio para padronizar o formato das imagens médicas, pessoal. E não só a questão das fotos. Dentro do Daikon, nós também temos informações a respeito do exame. Então, dentro do Daikon tem o que nós chamamos de cabeçalho Daikon. No cabeçalho Daikon tem os dados do paciente, ID, qual é a instituição que foi realizada, quem foi o médico solicitante, informações de cada pixel da imagem para que eu possa realizar medidas, né? E muitas outras coisas mais. E além disso, além do formato das imagens, o Daikon, pessoal, ele permite a comunicação dessas imagens com diferentes dispositivos que conversam em Daikon. Então, informaticamente falando, o Daikon, além de um formato de imagem, ele é um protocolo de comunicação. Né? Dentro dele eu tenho possibilidade de trocar mensagens entre dispositivos que envolvam aí as imagens. Um clássico, pessoal, um clássico aqui de mensagens que existem de Daikon é um que nós chamamos de Daikon Modality Worklist. O que seria uma modality? Vamos aqui pelo canto aqui. O que seriam as modalidades? As modalidades são os equipamentos médicos de acordo com a sua especialidade. Então, nós temos a especialidade de raio-x, nós temos aí a ressonância magnética, nós temos o raio-x, ultrassom e assim por diante. Cada uma dessas especialidades é o que nós chamamos aí de modalidades, né? Modalidades de imagem. E o Daikon, pessoal, qual que é a importância dele aí nessa comunicação? A gente consegue fazer com que esses sistemas que nós estamos falando aqui, o RIS, o PACS, até mesmo com o HIS, que essa automação aconteça, graças a essa mensagem Daikon que nós chamamos de Daikon Modality Worklist. Então, se eu tenho um dado de um paciente aqui dentro do RIS e eu quero ver ele automaticamente dentro do dispositivo, sem a necessidade de eu ir manualmente registrar o dado do paciente dentro do dispositivo médico, dentro do equipamento, eu utilizo o Daikon Modality Worklist, que eu vou ter a mesma informação no equipamento, é a mesma informação que eu tenho no RIS, mesma informação que eu tenho em outros, dentro do PACS e outros programas envolvidos, outras soluções envolvidas na instituição. Então, o Daikon Modality Worklist, a gente vai falar um pouquinho deles aqui dentro de um fluxo e vocês vão entender bem. E junto com o Daikon, pessoal, que a gente está falando de imagens dentro do Daikon, quando a gente fala em trocas de informações que não sejam imagens, a gente tem um outro padrão, tá? Um outro padrão muito utilizado, que é o nosso padrão HL7. Né? O HL7, assim como o Daikon, ele é responsável por trocas de informações entre sistemas. Então, para resumir, enquanto o Daikon, pessoal, ele troca imagens, informações de imagens médicas, o HL7 ele troca outras informações que não envolvem imagens. Então, se eu quiser fazer com que o meu sistema hospitalar converse com o meu sistema Radiology Information System, né, o sistema de informação da radiologia, é muito comum eu ter uma mensagem HL7, para que a partir do momento que a gente faz um pedido dentro do sistema hospitalar, que automaticamente entre essas mensagens dentro do sistema da radiologia, e aí a gente realiza esse fluxo. Então, HL7, troca de mensagens entre sistemas da saúde. Uma outra palavra, só para a gente ilustrar, uma tal de workstation. E quando eu falo workstation, pessoal, vocês aí que são da área de imagens sabem muito bem. A primeira coisa que vai vir na mente de vocês é aquela estação de pós-processamento que fica ali na sala de comando da tomografia, da ressonância, do PET, né, para a realização de pós-processamento avançado. Essa sim é uma workstation. Mas quando a gente pensa em soluções digitais, pessoal, uma workstation pode ser um simples computador, né, onde a gente consegue acessar todas essas estações. O médico, por exemplo, na sua estação de laudo, utiliza uma workstation, onde ele acessa todas essas soluções para poder realizar ali o laudo. Então, em soluções digitais, nós chamamos de workstation não só as workstations de pós-processamento avançado, mas também os computadores utilizados no setor aí de radiologia. Pós-processamento avançado, vocês conhecem muito bem, soluções da GE muito conhecidas, a tal de AW, Advanced Workstation,
né? Então, pós-processamento avançado é quando nós temos ali as imagens já adquiridas e eu necessito fazer uma análise mais avançada, necessito fazer uma análise de vaso, suprimir osso, fazer um 3D bem elaborado, né, para que a gente aumente aí a qualidade do diagnóstico, né? Então, pós-processamento avançado também é algo que vai estar incluído dentro das nossas soluções digitais. Eu vou mostrar para vocês. E por que não? Uma sigla chamada de AI, né? AI de Artificial Intelligence, inteligência artificial, e uma outra que está ligada diretamente à inteligência artificial, que nós chamamos de CAD. Né? CAD é uma sigla em inglês que significa Computer Aided Diagnosis. Em português, diagnóstico auxiliado por computador. E a palavra A de auxiliado é muito importante aqui, pessoal, tá? É o computador auxiliando, ajudando, dando uma segunda opinião, sendo um apoio no diagnóstico, tá ok? Então, esse aqui é um glossário que eu gostaria de trazer para vocês, para que todos estejam aqui na mesma página, para que a gente possa seguir para essa segunda parte. Essa nossa segunda parte, nós vamos falar aqui do fluxo de trabalho da radiologia. Eu trago para vocês aqui, pessoal, um fluxo clássico, tá bom? O que significa aí um fluxo clássico? Aqui do nosso lado esquerdo, eu trago aqui para vocês, está pequenininho, né? Mas ele é maior. Vamos pensar aqui em um hospital, em uma grande clínica, onde nós vamos encontrar um sistema hospitalar. Dentro dele, a gente vai ter ali o prontuário eletrônico do paciente, né? O registro médico do paciente. E vamos supor aqui, vamos imaginar um fluxo, por exemplo, de um paciente chegando na emergência. O paciente ele chega ali na emergência, chega na recepção, ele é recepcionado por uma recepcionista que está utilizando o Hospital Information System, que vai puxar o cadastro ou vai registrar o paciente pela primeira vez e vai encaminhar esse paciente para uma triagem. Lá na triagem, continua ainda o processo de triagem dentro do sistema hospitalar, que é o paciente encaminhado para o médico de plantão. O médico vai inserir informações aqui dentro do sistema hospitalar e vai solicitar um exame de imagens. Tá? Vamos solicitar aqui, então, uma ressonância de crânio para esse paciente. E o médico faz isso dentro do sistema hospitalar. Vou dar alguns nomes aqui, pessoal, de sistemas muito conhecidos que vocês podem ver aí nas instituições. A gente tem o tal do TASI, a gente tem o tal do MV, a gente tem o tal do Smart, né? Então a gente tem aí muitas instituições têm até mesmo soluções criadas internamente, tá? Mas esses são alguns nomes muito conhecidos aí no mercado. Então, o médico solicita o exame dentro do sistema de informação hospitalar. E quando ele solicita esse exame, o que a gente vai ter? A gente tem informações nesse pedido, e o pedido eu vou sempre, aqui no meu fluxo, ilustrar com esse tracinho vermelho. Né? Então, eu vou ter ali identificação do paciente, nome, sobrenome do paciente, a session number, quais são os exames que foram pedidos, quem que é o médico solicitante, a data do exame, ID do atendimento, etc, etc. E isso, pessoal, graças ao tal do HL7, que a gente viu ali na parte anterior do slide, acontece uma integração. Então, o médico pede o exame no sistema hospitalar e automaticamente esses dados todos aqui do exame vão para o RIS. Então, a mesma informação que eu tenho dentro do meu sistema hospitalar, agora eu tenho ela dentro do RIS. Eu evito retrabalho, eu não preciso registrar dentro do meu sistema especializado da radiologia aquela mesma coisa, aquele mesmo pedido que o médico fez. Não, automaticamente aqui ele já recebe isso por HL7. E o RIS, pessoal, o RIS ele é responsável aí por todo esse fluxo. Né? Então, dentro dele, a gente consegue organizar agendamento, o fluxo do técnico, e vamos pensar aqui que o paciente já chegou no centro de imagens. Dentro do centro de imagens, nós estamos visualizando ali uma tela do RIS e eu quero fazer, o técnico faz ali a admissão desse paciente, ou a própria recepcionista no centro de imagens faz a admissão desse paciente. E aí, quando eu faço a admissão desse meu paciente, eu tenho recebido aqui vários dados. Os dados que o médico recebeu de pedidos do exame e outras coisas mais, eu também consigo visualizar aqui dentro do RIS. E quando a gente dá um start no exame dentro do RIS, né, o tecnólogo, o biomédico, na hora de realizar o exame, dá um start no exame dentro do RIS, acontece uma automação, pessoal.
né? Esse mesmo dado que eu tenho dentro do meu RIS, nós vamos receber ele dentro do sistema de imagens e também dentro do equipamento. Essa tela ela está representando a console do meu equipamento aqui do lado. Então, olha só, essa minha informação que eu estou vendo dentro do console, ela veio de origem lá do sistema hospitalar. Então, todos esses sistemas aqui que a gente tem envolvidos, eles estão falando a mesma língua, eles estão falando a mesma informação. Depois que eu dei o start aqui dentro do RIS, eu vou lá para o console do equipamento e vou realizar o exame. Paciente posicionado, dou o play ali no exame, a imagem foi adquirida e a gente está visualizando agora essa imagem dentro do meu equipamento. Essa imagem ainda está dentro do equipamento. O que eu posso fazer? Bom, vocês podem falar muito melhor do que eu, né? Vocês podem pós-processar essa imagem, vocês podem trabalhar essa imagem antes de enviá-la. Enviá-la para onde? Eu posso enviar para vários destinos, né? Muitas instituições enviam essa imagem que foi tratada para onde? Para uma impressora, para que a gente possa imprimir essa imagem. Para um robô de gravação, muitas vezes se grava um CD, né, daquele exame ou alguma outra mídia a respeito do exame. Eu posso enviar também essas mesmas imagens para uma estação de trabalho, para uma workstation de pós-processamento avançado, onde o tecnólogo, o biomédico, que vai poder fazer mais trabalhos dentro dessa imagem, para que depois eu possa encaminhar para o médico realizar o diagnóstico. E claro, eu vou enviar essa imagem para dentro do meu sistema chamado de PACS. Então, essa minha imagem eu posso distribuir, pessoal, para diferentes destinos, né? E esses envios que a gente chama, nós chamamos de envio DICOM. Então, olha só o DICOM envolvido aqui no envio de imagens e, de novo, o DICOM envolvido aqui nessa comunicação que o RIS fez com os dispositivos. Então, é o RIS falando DICOM com o dispositivo, com o DICOM Modality Worklist, enviando por worklist os dados do exame para dentro dos equipamentos e depois o equipamento enviando as imagens para cada um dos destinos. Agora, pessoal, nós temos aqui, então, vários sistemas falando as mesmas informações e a gente tem aqui imagens dentro do sistema PACS. E a gente viu muito bem que o PACS possibilita com que a gente acesse aí as imagens de qualquer computador. Então, o médico, ele está dentro ali do cockpit dele, do single cockpit que nós chamamos, né, dentro da estação de trabalho dele, onde ele vai poder acessar o RIS com uma lista de trabalho dele, ou o próprio PACS também com a lista de trabalho, onde ele vai acessar essas imagens e, acessando as imagens, ele pode realizar o laudo. Uma vez que o laudo ele é realizado dentro do RIS ou dentro do PACS, o que acontece, pessoal? Entra de novo o tal do HL7, né? O HL7 ele vai fazer o que agora? Ele vai enviar o resultado, ou seja, ele vai enviar o laudo para outros destinos. Que destino que pode ser? Pode ser o próprio PACS, mas ele vai enviar de volta para o sistema hospitalar. E dentro do sistema hospitalar, pessoal, nós temos soluções que podem, de visualização de imagens, que podem estar embarcadas dentro desse sistema hospitalar, né? Como, por exemplo, um visualizador web. Um visualizador web da GE nós chamamos de Universal Viewer Zero Footprint, ou ZFP, que é muito conhecido. E aí, o médico lá da emergência, o que ele vai ter como resultado? Ele vai ter o laudo realizado dentro desse nosso fluxo, junto com a visualização das imagens. Ou seja, o médico lá da emergência nem viu o que aconteceu aqui no centro de imagens. Ele simplesmente recebeu o seu resultado de uma maneira digital, de uma maneira onde a gente visualiza as imagens e também visualiza os laudos. E outras soluções também podem estar envolvidas aqui, como, por exemplo, um portal de pacientes. O paciente ele vai no portal, acessa ali as suas imagens, ele vai ter o laudo e as imagens. Com isso, pessoal, a gente encerra um fluxo clássico, né, de trabalho aqui dentro da radiologia. Tá? Então, envolvemos aqui o sistema hospitalar com o sistema com o sistema de informação da radiologia, junto com o sistema de arquivamento de imagens, que é o PACS, e também os dispositivos médicos, né, e modalidades, e também aqui as workstations. Muito bem. Vamos falar um pouquinho agora também, pessoal, dessas soluções digitais no diagnóstico. Aqui a gente viu o fluxo acontecendo.
mas a gente não foi aqui tão a fundo dentro, né, dessa parte onde a gente trabalha de fato ali com as imagens, que o médico realmente ali faz o laudo. Né? Então aqui eu vou ter uma ilustração aqui para vocês de como que é uma workstation do médico radiologista trabalhando com as soluções da GE. Né? Esse primeiro monitor que a gente está vendo aqui da esquerda, ele é um monitor onde a gente vai ter tanto a lista de trabalho, né, onde o médico visualiza o que ele precisa laudar, quanto também a ferramenta de confecção de laudos. E as confecções de laudos, pessoal, hoje em dia, poxa, máscaras de laudo, né, para que o médico não precise escrever o laudo inteiro, né, ele chama uma máscara de laudo e já começa ali a realizar o laudo dele. O médico muitas vezes utiliza soluções muito bacanas aqui de reconhecimento de voz. Então, o médico ele está ditando aqui o laudo, visualizando as imagens nos monitores aqui do lado, e o texto vai sendo escrito de maneira automática. Ilustrar o laudo, né, trazer os melhores momentos do exame, tirar algumas fotos do exame e ilustrar, colocar fotos dentro do laudo. Isso é possível também. E trabalhar com laudos mais inteligentes, como laudos estruturados também. Né? Então, a gente tem uma solução aqui completa para que o radiologista tenha essa melhor experiência na hora do diagnóstico. Então, aqui, a gente vai ter uma lista de trabalho inteligente, de uma maneira personalizada para o radiologista, com a confecção de laudos. E aqui no centro, com 2 monitores, nós estamos vendo um visualizador de imagens do PACS, que aqui no caso da GE nós chamamos de Universal Viewer. Então aqui a gente vai ter as principais ferramentas para que o médico consiga fazer um diagnóstico, acessar todo o histórico do paciente, fazer reconstruções. E aqui do nosso lado direito, a gente tem um grande diferencial aqui da GE, que é trazer uma Advanced Workstation, uma AW, então aquela workstation que você vê dentro de uma sala de comando para fazer pós-processamento avançado. A General Electric tem uma solução que a gente coloca isso dentro de um servidor. Então, eu estou colocando esse pós-processamento avançado não em um espaço físico, onde eu tenho que ir fisicamente acessá-la, mas sim eu coloco isso num servidor para que eu possa acessar essas ferramentas avançadas de qualquer estação de trabalho que eu esteja. Então, aqui o médico está acessando o laudo, com as imagens dentro do PACS e todo o histórico de exames do paciente, podendo fazer reconstruções avançadas, tudo na mesma tela. Então, essa é um exemplo aqui clássico de single cockpit, que nós chamamos, do médico radiologista. E quando o médico realiza esse laudo, pessoal, e também faz as reconstruções que devem ser feitas, ou então o próprio tecnólogo pode começar a fazer esse pós-processamento, deixar guardado ali a maneira que ele realizou esse pós-processamento e o médico acessar e continuar da onde ele parou. Tudo isso o médico solicitante consegue também ter como resultado. E aí, para isso, eu trago aqui para vocês uma solução que é um visualizador web, que é o nosso Universal Viewer Zero Footprint, para poder ilustrar para vocês o médico solicitante acessando aqui as nossas soluções. O Zero Footprint, ele também é um visualizador de qualidade diagnóstica, né? Então, eu estou mostrando aqui para vocês ele tanto no mobile, acessando aqui por um celular, quanto também de um desktop. Então, olha só o nível de reconstrução que eu consigo fazer dentro desse visualizador web. E muitas vezes esse próprio visualizador web, pessoal, a gente acessa, né? O próprio paciente consegue acessar e poder fazer esse tipo de reconstrução. Então, é um visualizador bem diferenciado, web, multiplataformas, que a gente consegue entregar para poder distribuir esses resultados, tanto para o médico solicitante, quanto também para o paciente. Então, é o laudo com as imagens e ferramentas muito ricas aqui para todo para o clínico, né, que solicitou. Além disso, pessoal, o que eu trago aqui para vocês, quero trazer para vocês um pouquinho aqui do hands-on, né? Então, mostrei aqui para vocês uns slides, mas eu quero mostrar aqui para vocês um pouco na prática, todo esse fluxo aqui acontecendo. Então, essa tela que eu estou mostrando aqui para vocês agora é o nosso Centricity RIS, é a solução de Radiology Information System da GE. É uma solução que é utilizada no mundo inteiro,
tá? Uma solução utilizada no mundo inteiro. Temos muitos clientes aqui no Brasil, em toda a América Latina, então temos uma grande experiência aqui nessa área de fluxo de imagens. Então, estou mostrando aqui para vocês um clássico módulo aqui de agendamento, onde facilmente a gente consegue fazer o agendamento ali do paciente. Quando o paciente chega ali para realizar o exame, a recepção vai ter uma lista de trabalho de todos os exames do dia, onde ela pode ordenar e classificar esses exames da maneira melhor ali para o fluxo. Dentro desse fluxo, a gente consegue inserir diferentes informações a respeito do exame, quem que é o médico solicitante, qual que é o tipo de admissão do paciente, se é um paciente internado, um paciente de emergência, é um paciente externo, onde que vai ser feito o exame, qual que é a sala de trabalho, qual que é o risco do paciente, prioridade, razão do exame, quem que é o médico que vai laudar. Posso escanear documentos, pedidos, para que a gente informatize tudo isso, tudo dentro de um único sistema. Feito isso, depois que nós passamos aqui por esse processo de admissão, nós vamos aqui para a lista de trabalho do tecnólogo, lista de trabalho do biomédico que vai realizar ali o exame. E nessa lista a gente também consegue filtrar de diferentes maneiras. Eu quero filtrar, sou um tecnólogo de tomografia, eu quero filtrar somente os meus exames de tomografia. E aqui, através dos status dos exames, eu sei se o paciente está dentro de sala, se o paciente ele já foi chamado ou não, se o paciente ele está aguardando, tá? Eu consigo visualizar informações a respeito da solicitação do exame, os documentos escaneados, e eu dou um start no meu exame. A partir do momento que eu dou um start nesse meu exame, o dispositivo médico, o equipamento médico, recebe essas informações do paciente, e aí nós vamos lá para o console do dispositivo, realizamos o exame e enviamos as imagens para dentro do PACS. Tá? Feito esse fluxo, pessoal, o que mais que eu posso realizar? Eu posso realizar uma documentação, eu posso realizar uma documentação também do material que foi utilizado, quanto de contraste, quanto de seringa, né? Tudo que eu utilizei no meu fluxo, eu consigo registrar dentro aqui do meu estoque, dentro do RIS, além de, claro, ter toda uma noção de quais são os pacientes que estão aguardando há mais tempo ou não, para que a gente possa priorizar. Feito isso, feito o exame, feito as imagens, o que vai acontecer? Isso vai chegar para o médico. E o médico ele tem aqui um single cockpit, que nós chamamos aqui dentro do RIS de rádio cockpit, a cabine do radiologista, onde ele vai ter uma lista de trabalho que pode ser customizada com diversos filtros e também trabalhar de uma maneira bem inteligente. O importante, pessoal, de ter um sistema como esse e integrado com os demais sistemas é que eu tenho a segurança de que quando eu vou laudar este exame específico, o que vai acontecer? As imagens correspondentes desse exame aqui do Tomás, elas sejam abertas de maneira automática aqui para nós. Então, o médico ele não se preocupa em realizar o laudo de um paciente e sem querer estar visualizando a imagem de outro. Não, a gente tem que ter tudo isso bem unificado, tudo isso bem registrado aqui dentro do sistema. E, claro, sistemas RIS, PACS e toda essa questão de integração que a gente viu, o HL7, o DICOM Modality Worklist, ID de paciente, accession number, essas informações possibilitam com que o médico tenha essa segurança na hora de laudar. Então, se eu estou laudando aqui exames do Tomás, eu vou visualizar aqui exame do Tomás. Esse aqui, pessoal, é o visualizador da GE chamado de Universal Viewer. Tá? Dentro do Universal Viewer, a gente vai ter, então, uma linha do tempo com todo o histórico de exames do paciente, as principais ferramentas para que a gente realize aqui, um pós-processamento, como um MPR. Então, se eu envio só o meu volume, só as minhas imagens originais da tomografia, por exemplo, né, eu já consigo reconstruir aqui, por exemplo, outros planos. Então, plano coronal, plano sagital, realizar angulações, realizar o que nós chamamos aqui de MIP, né? Fazer umas modificações aqui na imagem, aumentar a projeção com uma intensidade máxima, uma intensidade mínima, uma intensidade média. Tudo isso nós conseguimos fazer de dentro do PACS. Os principais pós-processamentos, medidas, nós conseguimos fazer de dentro aqui do nosso PACS. E o que eu havia trazido para vocês, pessoal, nós temos um grande diferencial dentro do PACS da GE, que nós conseguimos colocar as ferramentas mais avançadas da Workstation dentro aqui do nosso PACS. Essa solução nós chamamos de AW Server, embutida, né,
embutida aqui dentro do Pax. Então, o médico, nesse caso aqui, ele está analisando um baita de um aneurisma que esse paciente tem aqui no cérebro, né? E ele fala, poxa, eu gostaria de fazer uma reconstrução, uma análise desse vaso aqui dentro, né? Mas eu preciso de ir numa estação de trabalho para fazer isso. Com o sistema da GE, não. A gente consegue chamar daqui de dentro as aplicações 3D, né? A AW Server. E a partir do momento que eu chamo a AW Server daqui de dentro, daqui desse mesmo cockpit, eu consigo já ter reconstruções como essa. Então, aquele aneurisma que nós vimos dentro da nossa imagem, eu estou acessando da mesma estação e fiz essa reconstrução. Ao mesmo tempo, eu fiz essa exibição aqui do paciente para mostrar ali para um clínico, para mostrar, para ilustrar o meu laudo, né? Onde que está posicionado esse aneurisma dentro do meu paciente. E além disso, pessoal, eu tenho ferramentas aqui muito importantes para fazer essas análises de dados com 2 cliques, né? Então, com duplo clique aqui, um clique num vaso, um clique no outro, ele vai trazer para a gente aqui, já vai trazer para a gente ali o 3D, junto com um lumen, aqui um vaso esticado, para que eu possa girar este vaso e fazer o cálculo desse aneurisma com muito mais precisão, com dupla referência, com referência distal, com referência proximal, depende aí da escola de atuação, da maneira que se quer fazer esse cálculo, mas eu vou ter isso muito mais ilustrado, eu vou ter esse cálculo muito mais prático, muito mais preciso, comparado com apenas a visualização clássica que eu teria dentro do Pax. Então, nisso, eu consigo também ilustrar o meu laudo. Poxa, olha que bonito eu colocar essa imagem, isso tudo dentro do meu laudo. Então, o médico, com o reconhecimento de voz, ele está ditando tudo isso que ele está falando, o sistema está escrevendo automático e eu também trago essas ilustrações para dentro do meu laudo. Consigo fazer diversos fluxos, fluxos com múltiplas assinaturas, fluxos de residente, até que esse laudo chegue para o médico solicitante. Tá? Então, pessoal, esse daqui é um fluxo clássico que a GE entrega nas instituições. Um sistema capaz de fazer todo esse fluxo e automatizar todo esse fluxo, entregando solução de laudo com qualidade, com visualização diagnóstica de todo e quanto é tipo de modalidade, junto com o pós-processamento aqui embarcado. Muito bem. Agora já dei até um spoiler aqui para vocês. Deixa eu trocar aqui minha telinha. E o que é mais, pessoal? Isso que eu mostrei para vocês aqui faz parte de todo esse ecossistema, né? De todo esse ecossistema digital. E a gente tem uma palavrinha aqui muito importante quando a gente fala desse ecossistema digital, que é uma palavra chamada de interoperabilidade, né? Então, a GE, ela tem soluções que envolvem desde o pré-exame, né? Soluções aí com agendamento inteligente, gerenciamento de protocolos, até a gente começar a falar de fato de exame, fluxo, um arquivamento bem feito aí de dados DICOM ou não DICOM, tá? Que a gente chama também aqui de VNA, um pós-processamento avançado com soluções de inteligência artificial embarcadas e confecção de laudos, soluções analíticas para que o administrador da instituição possa ver todos esses dados coletados do RIS, do PAX, de uma maneira mais clara, para que ele tenha insights de onde estão os gaps, né, dentro da instituição, né, onde eu posso melhorar o meu fluxo, e também algo muito importante, tudo isso com muita segurança e auditoria da informação. É muito importante que a gente tenha esse dado bem protegido e bem auditável, e a GE consegue entregar isso muito bem. Temos também soluções que falam aí de gerenciamento de dose do paciente, quanto de dose de radiação o paciente já recebeu, e também, quando a gente fala de dose, a gente fala principalmente da proteção do paciente quanto à dose recebida, mas também sem perder a qualidade do exame, né? Não adianta a gente abaixar a dose lá embaixo e a gente ter e o paciente não receber dose nenhuma e não ter uma imagem de boa qualidade. Soluções de dose, como o Dose Watch, que nós temos aqui na GE, possibilita com que a gente faça um bom balanceamento entre qualidade de vida do paciente e qualidade de imagem. E também, claro,
ferramentas aí de compartilhamento desse resultado. E aqui, pessoal, agora vamos colocar um tempero aqui na nossa apresentação. Tudo isso que a gente falou aqui agora, até agora de fluxo, né? Eu mostrei aqui para vocês um pouco da telinha do RIS da GE, que está presente dentro do IMEB, tá? O IMEB, grande parceiro nosso, utiliza nossas soluções há muitos anos, e nossa solução também de PACS com Universal Viewer e AW Server embarcada. Mas vamos colocar um tempero agora aqui na apresentação, pessoal. Vamos falar um pouco aqui da inteligência artificial. E quando a gente fala de inteligência artificial nesse mundo todo de diagnóstico por imagens, né, eu vou trazer aqui um gráfico, né, para quem gosta aqui de artigo científico, eu vou trazer um gráfico aqui para vocês do European Radiology Experience, né, é um journal aqui europeu, que traz para nós aqui a quantidade de artigos científicos, né, de publicações que foram realizadas de inteligência artificial na radiologia e outras áreas de diagnóstico por imagem. Então, vamos pegar aqui em 93, olha só a quantidade, e de repente começou um boom aqui, né? Começou um boom gigantesco de soluções de inteligência artificial na área da radiologia. Imagine agora, se você vai numa JPR, se você vai numa feira hospitalar, qualquer local que você vai e você escute falar de radiologia, você vai escutar também falar de inteligência artificial. Tá? Agora a gente tem o tal do chat GPT que chegou para valer, né, surpreendendo todos, então isso aqui vai muito mais alto. E aí, pessoal, com isso, o que, que acontece? Se surge tanto incentivo, né, de utilização de inteligência artificial na radiologia, o que, que acontece? Muitas empresas foram criadas, startups, empresas grandes como a GE e outras concorrentes, também trabalham aí e começaram a desenvolver sistemas de inteligência artificial. O investimento nessa área subiu demais nesses últimos anos. Né? Então, eu trago aqui para vocês vários exemplos de empresas, para vocês terem uma ideia de quanto que tem aqui de oportunidade para vocês poderem trabalhar, para vocês poderem atuar e poderem também se desenvolver sempre aí na sua carreira. E o que, que a gente tira disso, né? Eu vou trazer aqui uma certa preocupação agora, uma pergunta. Você olha aquele monte de tecnologia e como é que eu consigo implementar toda essa questão, todo esse mar de inteligência artificial dentro daquele meu fluxo de radiologia que eu mostrei para vocês, aquele nosso fluxo clássico? Onde que eu encaixo inteligência artificial nisso? Sabendo que eu tenho, olha só, tanta coisa, fora as coisas que as soluções que a GE implementa, né? O que, que a GE fez, pessoal? Edson é o nome do criador da GE, né? O Thomas Edison. Então, as nossas soluções Edson traz para a gente uma plataforma onde a gente chama essa plataforma de OpenAI Orchestrator. O que, que significa esse Orchestrator? Vocês viram lá a quantidade de fotos de empresas que eu trouxe para vocês. Existem muito mais nesse mundo. Como que nós, da GE, vamos concorrer com esse monte de gente, né? Como que a gente vai reinventar a roda? Não faz sentido. O que faz sentido, pessoal, é o que a GE fez. Criar uma plataforma chamada Edson AI Orchestrator, onde dentro dessa plataforma nós conseguimos plugar diferentes tipos de inteligência artificial, GE ou não GE. Ou seja, é uma plataforma que nós chamamos de agnóstica. Então, é uma plataforma onde a gente vai conseguir orquestrar, né, toda essa inteligência artificial dentro dessa plataforma. E aí, esse sistema, o orquestrador, vai dizer para todo esse fluxo qual que é a melhor inteligência artificial, qual que é o melhor software de inteligência artificial para resolver o nosso problema. Eu vou ilustrar aqui um pouquinho para vocês. Então, nós temos aqui do nosso lado esquerdo os dispositivos. Né? Eu tenho aqui, então, um tomógrafo, eu tenho aqui uma mamografia, eu tenho aqui um raio-x, né? E todos esses dispositivos estão enviando imagens para dentro do nosso sistema PACS. Muito bem, as imagens, então, chegaram ali dentro do PACS. Quando as imagens chegam dentro do PACS, pessoal, o que, que o PACS vai fazer? Ele vai saber que a gente tem lá o Edson Orchestrator.
Então o Pax ele vai receber uma imagem, por exemplo, de uma tomografia de crânio, e ele vai perguntar para o nosso maestro Edson: Maestro Edson, dá uma olhada aí dentro da sua plataforma e me diz qual dos softwares de inteligência artificial que você tem aí que consegue interpretar essa tomografia de crânio, por exemplo. O Edson fala, é para já. Ele vai mandar essa imagem para dentro, né? Ele vai enviar essa imagem para dentro da nossa camada aqui de inteligência artificial, dentro dessa camada dessa plataforma, onde ele vai buscar qual que é o melhor software que consegue interpretar essa imagem que foi enviada. Então ele escolheu dentre vários softwares esse software chamado de PTX, por exemplo. Esse software vai enviar um resultado para dentro do nosso orquestrador, que o nosso orquestrador devolve para dentro do nosso Pax. E como que ele devolve isso para dentro do Pax, pessoal? Ele pode devolver de diferentes maneiras. Ele pode devolver um auxílio ao diagnóstico, né? Ele pode marcar uma região de determinado exame, mostrando, evidenciando para o médico que possivelmente a gente tem a lesão ali naquela região. Ele pode melhorar a qualidade da imagem, retirar ruídos ali da nossa imagem, e ele pode, principalmente, isso é uma das coisas mais importantes, ele pode dar a priorização da lista de trabalho de exames do meu médico, né? Eu vou voltar aqui então, pessoal, na nossa demonstração, e eu vou mostrar para vocês a minha lista de trabalho. Olha só a minha lista de trabalho. Eu tenho aqui, se eu fizer uma contagem, eu tenho 63 exames para laudar. Eu tenho 63 exames para laudar. Eu sou um médico que estou de plantão na emergência e eu tenho vários pacientes aqui para realizar esse laudo. Numa lista de 63 exames, pessoal, o que seria melhor nós priorizarmos? Priorizar os pacientes que realmente têm alguma patologia, ou nesse meio aqui, muitos vão ser exames considerados normal, sem muita gravidade, e eu vou laudar primeiro esses exames comparado a um que está mais grave, né? Então, se a inteligência artificial consegue já dar uma resposta rápida, né, uma segunda opinião, um auxílio diagnóstico, um CAD, para o meu radiologista, o radiologista simplesmente vem aqui e consegue priorizar a sua lista de trabalho para que ele traga primeiro ali na lista os achados da inteligência artificial, né? Então, essa é uma maneira aí muito bacana, né? Uma ferramenta muito interessante que a inteligência artificial consegue trazer aqui para a gente. Mas, Lucas, isso existe mesmo? Já dá para demonstrar aqui? Olha só, eu tenho aqui minha lista de trabalho, já com alguns achados, e eu tenho aqui um exemplo muito bacana de pneumotórax. Eu vou dar duplo clique, e aqui dentro do nosso sistema a gente já consegue visualizar que a inteligência artificial está dando aqui um resultado de pneumotórax com 99% de confidência, né? E esse software aqui é um software GE Precision Healthcare que está aqui sendo utilizado. Esse foi o software escolhido pelo orquestrador Edson para que possa auxiliar o médico nesse diagnóstico. E se a gente olha aqui as imagens correspondentes, eu tenho aqui a minha imagem, minha radiografia, mas se eu clico na minha bandeirinha, a inteligência artificial, eu vou dividir a tela em dois, a inteligência artificial marcou aqui na imagem que o possível pneumotórax está aqui na região. Aí o médico vai analisar e vai falar, poxa, de fato, aqui a gente tem um pneumotórax. E ele consegue fazer esse diagnóstico de uma maneira muito mais rápida, muito mais assertiva e priorizada. A gente está priorizando o paciente mais grave e fornecendo para o médico a possibilidade dele dar um diagnóstico mais assertivo e de uma maneira mais rápida. Tá? É tudo que a gente quer. Produtividade, priorização e qualidade. Outro exemplo aqui, pessoal, para mostrar para vocês. Vou trazer aqui um exemplo de... Deixa eu ordenar aqui a minha lista de uma maneira que eu veja mais fácil onde está aquele exame que eu quero mostrar para vocês. Esse daqui, ó, na mamografia, né? Então a gente tem aí inteligências artificiais em diversos tipos de exame, né? Um aqui na mamografia, a gente tem o nosso visualizador Universal Viewer, que também se pode visualizar mamografia. A gente tem todo um fluxo completo de ferramentas para laudos de mamografia, sem a necessidade de uma workstation dedicada de mamas. Basta que a gente tenha, claro, o monitor adequado para isso. Eu vou trazer aqui para nós uma série de tomossíntese.
E dentro dessa série de tomossíntese, pessoal, a gente tem aqui uma patologia, né? A gente vai ter ali um nódulo. E aqui eu tenho um botão chamado de CAD, Computer Aided Diagnosis, diagnóstico auxiliado a computador. Quando eu clico nesse CAD e eu vou rolando a minha imagem aqui da minha tomossíntese, né, minha mamografia 3D, olha só, ele diz que nessa posição ele encontrou aqui um possível nódulo. Então, de novo, pessoal, é a inteligência artificial auxiliando o médico no diagnóstico, inferindo algo para que o médico consiga dar esse diagnóstico de uma maneira mais assertiva e mais rápida, e que ele consiga também fazer a priorização desses exames. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. E onde mais a gente encontra inteligência artificial nas soluções da GE, nas soluções Edison? Vocês já devem ter escutado, né, a respeito do tal do Ericondiel. O Ericondiel, pessoal, ele é um software de inteligência artificial que está dentro do equipamento, né? E ali dentro do equipamento, o que a gente consegue fazer? Por inteligência artificial, por o que nós chamamos de deep learning, né, o aprendizado profundo, né, que é uma das áreas do que a gente chama de aprendizado de máquina, né, o computador ali aprendendo como lidar ali com as imagens. A gente tem aqui uma ressonância convencional e um exame de ressonância feito com o Ericondiel. Então, o Ericondiel ele consegue, além de fazer os exames mais rapidamente, ele consegue entregar aqui para nós uma qualidade de imagem melhor. Tudo isso por deep learning, que nós chamamos, né? Tudo isso por inteligência artificial. Então, aqui é a inteligência artificial auxiliando ali o técnico na hora de realizar o exame, fazendo com que a gente tenha melhor qualidade de imagem em menos tempo. Qual que é o ganho disso? Eu consigo fazer mais exames, mais pacientes conseguem fazer exames de uma maneira mais rápida, né? O paciente ele vai entrar para fazer uma ressonância e vai falar, ah, mas já? Né? E isso graças à inteligência artificial, né? A gente dá a oportunidade de mais pacientes poderem fazer mais exames, né? E com qualidade sempre. E também a inteligência artificial, pessoal, no pós-processamento avançado. Quem trabalha com as estações de pós-processamento da GE conhece ali a nossa ferramenta chamada de Autobone, né, o Autobone Express, onde a gente suprime os vasos de maneira automática de diversas regiões corporais. O Bone Vicar, que consegue, em diferentes modalidades, contar aqui quais são os corpos vertebrais de maneira automática. Uma ferramenta muito bacana que é o Hepatic Vicar, que faz a segmentação automática do fígado em 3 segundos, né? Quem é tecnólogo, trabalha com segmentação de fígado, sabe o quão custoso que é fazer esse tipo de reconstrução, e o software faz para vocês em 3 segundos, com uma assertividade de 95%. Isso significa que o tecnólogo ele vai ser, de fato, ali um consultor na hora de realizar ali a reconstrução. Ele vai gastar menos tempo para poder fazer isso e se dedicar, de fato, ali com o paciente, realizar mais exames, tá? A gente tem esse outro aqui que é o ProView, que é que ele consegue fazer aqui a volumetria, segmentação da região da próstata em imagens de ressonância magnética e muitas outras ferramentas que a gente tem de pós-processamento avançado com inteligência artificial nas soluções da GE. E o que mais, Lucas, que tem de soluções digitais dentro da GE? Aqui eu quero plantar, pessoal, uma semente para vocês, para falar aqui de radiação ionizante e também o paciente, na nossa ferramenta que nós chamamos aqui de Dose Watch, uma ferramenta super completa de gerenciamento de dose do paciente, onde o principal objetivo dessa ferramenta é nós termos bem balanceado, bem combinado dose do paciente, qualidade de saúde do paciente, com a qualidade de imagem para que a gente faça um bom diagnóstico, tá? E tudo isso fica de uma maneira muito bacana numa solução web disponível aqui na nossa instituição. Então fica aí uma sementinha de curiosidade plantada aqui para vocês. Quem sabe aí também, professor Homero, uma oportunidade de um próximo webinar. E também soluções analíticas para incorporar o que nós chamamos
do Edison 360 na General Electric, né? Então, soluções aqui analíticas, soluções voltadas para a qualidade do paciente, onde a gente consegue visualizar aqui nas nossas soluções analíticas, no Image Insights, no Radiology Operation Model, os principais gaps, né? As principais, como que está o nosso fluxo, como que está a usabilidade dos equipamentos, como que está a produtividade dos nossos radiologistas, como que está a qualidade do nosso agendamento. E falando em agendamento, a gente fala também de inteligência artificial numa ferramenta chamada de Smart Scheduling. O Smart Scheduling, ele é uma ferramenta também analítica, onde nós podemos aqui identificar até mesmo o que nós chamamos de no-show, né? Os pacientes que faltam. Ele vai trazer para você, por inteligência artificial, uma probabilidade de um paciente faltar, de acordo com todo o histórico que ele já teve ali dentro da clínica. E aí, com isso, a gente consegue reorganizar, né, toda a nossa agenda para que a gente não tenha os slots, né, a gente não tenha espaços vazios dentro das nossas agendas. Então, de novo aqui, a inteligência artificial dentro das nossas soluções Edison analíticas, auxiliando também nessa parte de agendamento. E aí, pessoal, uma pergunta final que eu deixo aqui para vocês, né, que muitos de vocês podem estar imaginando, né? Qual que é o limite para as soluções digitais na área da saúde? E a GE agora com um novo slogan, eu acho que responde muito bem, né? A gente está criando aí um mundo onde healthcare, né, o cuidado de saúde, não tem limites, né? Onde a imaginação for, uh, novas soluções vão ser criadas, novas profissões vão sendo criadas, nós vamos aprendendo mais e quem ganha com isso, pessoal, quem ganha com isso é sempre o paciente e nós, né, em conhecimento e oportunidades.